programa Quarta Dimensão alcança seus lares, por gentileza da TV Vila Velha, trazendo revelações do Evangelho do Cristo. Se todos concordam que Deus se encontra em toda parte, eu não entendo a insegurança que o desencarne provoca. O salmista escreveu: ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei males, porque tu estás comigo, Senhor. Salmo 23, versículo 4. Com certeza o Pai Eterno se encontra também nas colônias que albergam espíritos desencarnados. Eles também precisam do Deus presente. Precisamos renunciar ao péssimo costume de confundir lições. Só esquece tais pérolas quem vacila e desvaloriza ensinamentos. Na cova dos leões ou na fornalha ardente, nem dores nem morte aconteceram. Ninguém duvide do poder e da misericórdia do Altíssimo e da sua presença constante. Se Deus é por nós, meus amigos, quem será contra nós? O assunto em estudo será, hoje, prova trazida dos céus. Livro intitulado Uma Prova do Céu, que foi primeiro lugar em lista de mais vendidos, será nosso assunto de hoje. Foi escrito pelo Dr. Eben Alexander, neurocirurgião que viveu experiência que ele mesmo considerava impossível. Ele já ouvira comentários sobre pessoas mortas em mesas de cirurgia e que eventualmente encarava tais narrativas com desconfiança. Excesso de imaginação, declarava sempre o Dr. Alexander. Ele atribuía o que considerava invencionices às imaginações férteis de religiosos, tentando validar doutrinas que para ele não tinham pé nem cabeça. Ele não negava a existência de literatura sobre EQM, sigla, que remontava aos tempos da Grécia Antiga, mas nunca se interessara pelo assunto. Para o Dr. Eben Alexander, o que valia mesmo era a comprovação científica. Fantasias não faziam parte do seu universo. Foi nesta altura que crise de meningite bacteriana levou o Dr. Eben às pressas para o hospital, onde ele permaneceu em coma por 7 dias. Foi exatamente aqui que embarcou numa viagem só explicável pela intervenção divina, interessada em romper a sua descrença. Seu cérebro,
imobilizado pela doença, ficou desativado na UTI. Seu espírito vivo e consciente sofreu o misterioso desligamento do fio de prata. Seres angelicais e outros nem tanto desfilaram em seu redor, curiosos, olhando para ele e analisando aquele ser estranho que aparecera. Vultos e parentes andavam por perto. Ele fez descobertas sobre a continuidade da vida e conheceu detalhes jamais imaginados. Quando os médicos já se encontravam decididos a suspender o tratamento no 7º dia de coma, os olhos do paciente se abriram. Ele estava vivo agora. Seu espírito retomara o corpo físico. As consequências produziram reviravolta na mente e no coração do cientista, que assistiu ao desmoronamento de anteriores afirmações. Algo se tornara evidente. Ele jamais retornaria ao ceticismo de outrora. Como neurocirurgião, vejam só, meus amigos, a divina escolha dele acertou na mosca. A sabedoria do Altíssimo escolheu o ser humano exato para eliminar questionamentos. A incrível história na descrição de cientista, sem algemas religiosas, ganharia credibilidade. Analiso isto pela minha própria reação. Homem encharcado de ciência, que não enxergava a vida fora do corpo físico, de repente aceita todas as consequências do espírito imortal. Suas palavras posteriormente pronunciadas mostraram o impacto do fenômeno em sua própria vida. Minha experiência mostrou que a morte não é o fim da consciência, disse ele, e que a existência humana continua depois do túmulo. E mais importante ainda, ela se perpetua sob o olhar divino que nos ama e se importa conosco. São palavras escritas pelo Dr. Ibn Alexander, influenciado pelas emoções das descobertas que revolucionaram os seus conhecimentos. Depois de ter passado por colônias espirituais, o médico se tornou defensor da ininterrupta sequência das nossas vidas. Aliás, esta jornada sem retrocesso é confirmada nos evangelhos por Jesus, quando ele afirma: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem, todos vivem. Lucas 20, versículo 38. Alguém de vocês acredita que Jesus pronunciaria estas palavras, todos vivem, quando se referia aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó? Esses 3 personagens bíblicos foram mortos e sepultados milênios antes de Jesus ter nascido. Nem mesmo poderemos compará-los a múmias, tal a decomposição que no tempo de Jesus já ocorrera.
se o mestre aponta todos vivem, verdade seja dita, Jesus se referia aos seus espíritos. Estes se encontravam novinhos em folha, sem marcas de velhice ou de deterioração. Amigo, não aceite texto algum sem antes passar pelo crivo das palavras de Jesus. É indispensável fazer isto, para não ser logrado. O corpo do Dr. Iben, inteiramente tomado pela inflamação, não possuía condições para registro de imagens. Seu espírito vivo e consciente as recebeu, porém, e ele cumpriu a missão, divulgando todos os eventos vistos e ouvidos. Este livro foi escrito com entusiasmo e se tornou sucesso, preenchendo lacuna de nosso aprendizado. História narrada por testemunhas, testemunha ocular, vem sendo aceito sem reservas. Quando entendermos esta matéria distante da infantilidade dos catedráticos, o planeta vai se modificar. Serão desfeitos os nós entre a ciência e a fé. Viver aqui se tornará infinitamente mais agradável. John Eccles, a propósito, deixou comentário oportuno. Ele disse: o mistério humano foi relegado à obscuridade pelo reducionismo científico, com sua crença de respostas baseadas nas atividades dos neurônios. Esta crença deve ser classificada como supersticiosa. Temos de reconhecer que somos seres espirituais, com almas vivendo nos mundos espirituais, assim como os seres físicos em mundos materiais. Os dois mundos se entrelaçam e se interpenetram. Os seres que aqui vivem já viveram lá. O apóstolo Paulo nos oferece base bíblica para acreditarmos que assim seja. Ele escreveu: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades do mundo tenebroso, contra forças espirituais nos ares. Envolvem todos nós, somos envolvidos por essas forças. Nas regiões do firmamento, exatamente naqueles lugares onde nós sempre localizamos as colônias espirituais. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. Para a edificação, oferecemos mais de 300 palestras no YouTube e no Facebook, Live TV PG, Ponta Grossa. Assistam e propaguem, por favor, para amigos e vizinhos. Percebam que se trata de serviço voluntário, com o único interesse de espalhar mensagem do Cristo. Dai de graça
o que de graça recebeis. A gravação do Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitida pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela colaboração inestimável. Agradecemos da mesma forma a diletos telespectadores que digitam saudações pela internet. Carregarei todas essas gentilezas na minha memória para sempre e no meu coração. Obrigado, amigos. E voltaremos ao tema prova trazida dos céus. Arlindo Damasceno, nesta altura, entra na conversa. Não esqueça, Getúlio, que a carta de Paulo fala em mundo tenebroso. Será esta região que foi visitada pelo espírito do Dr. Eben? Meu caro Arlindo, as colônias espirituais se localizam em regiões de acordo com o adiantamento espiritual dos seus ocupantes. Também lá, cada espírito receberá conforme suas obras. O Dr. Eben iniciou suas experiências num recanto de espíritos sofredores, mas esteve também em lugares aprazíveis. Ele viu de perto seres angelicais. Tudo lhe aconteceu para torná-lo ciente de todos os detalhes. Ele viu os lados bons e maus para completa revelação. Eben se tornou visitante monitorado por mentores, repórter a serviço da divulgação do outro mundo. Ninguém esqueça, amigos, que estava nos planos de Deus o seu retorno ao corpo, porque ele não morreu definitivamente. Deus fez uma experiência em proveito do nosso conhecimento terreno. Em nossa opinião, a própria cura deste médico foi autêntico prodígio divino. O Dr. Eben nos mostrou, para divulgar a todos, que existe consciência depois da chamada morte. Isso é a coisa mais importante que existe neste campo. Seu cérebro, inteiramente dominado por bactéria poderosa, não tinha condições de criar fantasias. Ele confirmou que existe consciência fora da mente e do cérebro. O corpo do Dr. Eben estava sem sinais de vida na UTI. O registro de imagem da outra dimensão surgiu através do espírito, porque o espírito não é atingido. Apesar de desligado na carne, suas faculdades sobreviveram no espírito. Pessoas já desencarnadas desfilaram pelo seu campo de visão. Aquele outro mundo foi descrito com detalhes do chão planetário. Nesta altura está se aproximando o personagem nosso conhecido, com todas as características de questionador. E ele nos diz: sim, Getúlio, esta, vocês já perceberam, é a voz do Crispim dos Anjos. E as farpas não tardam. Devagar com a dor, Getúlio, não se iluda. Você se encontra em conflito com as Escrituras.
texto de Salomão aponta os mortos, dormindo nos sepulcros, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, verso 5. E tudo isto que você acaba de dizer em torno desta visita consciente ao mundo dos mortos, fica invalidada pela Bíblia, Getúlio. Pois saiba, meu caro Crispim, que a despeito desse seu argumento, eu nada retiro do que afirmei. Eu concordo com o autor do livro. Você fica com Salomão. Eu prefiro concordar com Jesus na controvérsia com os saduceus da época. Nem sequer me lembro que Salomão existiu. Os saduceus eram materialistas e desprezavam os adeptos de manifestações após a morte. E Jesus disse para eles: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Palavras de Jesus em Mateus 22, versículos 32 e 33. E isso nos ensina que os patriarcas estavam completamente vivos e conscientes. Na opinião de Salomão, ao contrário, eles estariam literalmente mortos, porque a sua memória jazia no esquecimento. Esqueçamos Salomão. Se Deus é Deus de vivos, você acha que Abraão, Isaque e Jacó poderiam se encontrar dormindo numa sepultura neste dia que os saduceus provocaram Jesus? Vocês acham? Isso significaria a morte ao vivo e a cores, sem a menor esperança, no exato sentido suscitado por Salomão e os saduceus. Seus corpos viraram pó no chão dos sepulcros. Que vida existia neste pó? Os 3 patriarcas não eram seus corpos, então nós deduzimos. Porque seus espíritos, estes eram eternos e continuam eternos. Foram seus espíritos que provocaram a afirmação do nosso Rabi: Deus não é Deus de mortos. Jesus se referia aos patriarcas. Se as Escrituras disseram que Jeová era Deus, o Deus deles, é notório que estavam vivos, porque o Senhor só reconhece vivos em suas fileiras. Todos estão vivos. Deus é Deus de espíritos vivos, e estes espíritos jamais morrerão. Os corpos nos foram entregues pelo Criador como ferramentas temporárias, e os corpos morrem juntamente com nome e sobrenome. Só em nossa última reencarnação alcançaremos nome perpétuo. A consciência, esta não morrerá jamais. Se alguém deseja aceitar Salomão, o homem das 1000 mulheres, use o seu livre-arbítrio e vá em frente. Eu lamento, mas silencio qualquer censura. De minha parte, prefiro aceitar o ensinamento de Jesus. E Jesus deixou claro: Deus não é Deus de múmias sem memória. Se as Escrituras apontam Jeová como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, com toda certeza os patriarcas estavam lúcidos pelos lados do espírito, não do corpo.
Aliás, o próprio Evangelho coloca Abraão dinâmico na parábola do rico e do Lázaro. Diz a parábola: no inferno, o rico avarento enxergou Abraão e Lázaro e clamou e chamou pelo seu socorro, que lhe foi negado. Está lá em Lucas 16, versículos 23 e 24. Se Abraão trocou figurinhas com o rico avarento na parábola, e os dois tinham morrido, se encontrasse sem memória, meus amigos, numa sepultura de pedras, ele não teria condições de comandar a colônia espiritual onde Jesus o encontrou. Ressalta-se a verdade. O defeito deles, meus amigos, se encontra nas algemas. E neste ponto, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Existem biblistas que insinuam falta de verdade. Quando Jesus revela a Nicodemos que ninguém subiu aos céus. João 3, verso 13. O Crispim dos Anjos correu pressuroso na defesa dos seus amigos saduceus. Não é bem assim, Getúlio, diz o Crispim. Nunca escutei alguém da minha igreja expressar tal coisa do Cristo. Isto não passa de invenção sua. Realmente, eu respondi, a censura deles foi indireta. Veja, Crispim, que eu usei o verbo insinuar. A frase inteira foi: existem biblistas que insinuam falta de verdade por parte de Jesus. Insinuam. Insinuam significa indiretamente eles falaram isto ou aquilo. E a confusão se desfaz, Crispim, tudo se esclarece, quando seus confrades apontam Elias, Moisés e Enoque, lá no paraíso. Se o mestre diz que dentre os terráqueos só ele subiu aos céus, vocês com certeza estão negando sua revelação, quando introduzem terráqueos do paraíso. Esses terráqueos que vocês colocam lá é tudo contrabando. Não existe nada de verdade, não. Eu creio que a inverdade se encontra nos seus teólogos, depois que o Nazareno declarou que somente ele, até aquele ponto, subira aos céus. Depois do pinguinho de doutrina, o tema: prova trazida dos céus. Eles são forçados a divulgar doutrinas da Idade Média, amigos, pois do contrário perdem o emprego. Eles têm algemas que seguram. Serão acusados de hereges e demitidos por justa causa. Eles se sujeitam a limitações castradoras para manter a rendinha mensal. A Bíblia oferece provas, mas eles preferem manter seus salários. O Velho Testamento também oferece preciosa contribuição. Vejam só, o profeta Ezequiel narra episódio pertinente. Cairão todos, ligados com os que foram mortos. Do inferno virão falar-lhes os mais poderosos que lá desceram.
Ezequiel 32, versículo 21. Analisem estas palavras do texto. Virão falar-lhes. Os gajos mortos e já recolhidos à colônia espiritual falam entre si. Salomão continua desmoralizado em suas falsas revelações. Meu caro rei Salomão, esses que você julgava mortos estão mais vivos do que muitos encarnados que acreditam em você. O profeta Ezequiel falou isso, eu disse há pouco. Do inferno virão falar-lhes os mais poderosos. O inferno é a colônia espiritual mais atrasada, para espíritos também atrasados. O astrônomo Carl Sagan publicou Experiência de Quase Morte. Ele também publicou. Ele fala de amigo que, na opinião de religiosos, foi para o céu. Na opinião de religiosos, todo mundo vai para o céu. William Wolcott foi levado para a cirurgia com sérios riscos. A operação foi sucesso enquanto a anestesia funcionou. Neste ponto, o coração entrou em fibrilação e o Wolcott morreu. O espírito de William percebeu o desligamento, mas se surpreendeu ao se afastar e enxergar seu corpo. De longe, ele enxergava seu corpo lá na mesa de cirurgia. Depois, como ser alado, ele alcançou as nuvens, voando como super-herói. Envolto em sombras, impulsionado por estranha força, atravessou vales e montanhas, voando. Depois de algum tempo, William penetrou o território resplandecente. Aproximou-se então, sem dificuldades, de uma figura majestosa. A entidade irradiava luz intensa. Foi neste momento que os médicos o forçaram a retomar o corpo no centro cirúrgico do hospital. No último minuto, eles acionaram um instrumento de reanimação e o espírito retornou ao corpo, modificando a morte em vida. Aquele homem morrera. William não teve dúvidas de que desencarnara, e dali para frente seria testemunha de que a consciência sobrevive ao corpo. A consciência sobrevive ao corpo, pelo espírito. William Wolcott engrossou lista de mortos que voltaram. Também budistas e hindus narram fatos semelhantes. E assim se confirmam as escrituras, apontando presença do espírito de Samuel, conversando com Saul, lá na Bíblia. E Samuel perguntou a Saul: por que me perturbaste fazendo-me subir? 1 Samuel 28:15, pode procurar na Bíblia. Percebam um diálogo entre Samuel desencarnado e Saul encarnado. Saduceus modernos dizem que esse Samuel é demônio disfarçado. A Bíblia diz Samuel, eles falam demônio. Em qual dos dois acreditar, na Bíblia ou neles? Seria Saul tão ingênuo para não perceber o logro? Embora as escrituras digam que malignos podem se apresentar como anjo de luz, Saul, experiente, o teria desmascarado. Satanás é espírito perverso, oriundo de humano falecido. Estes existem. E ele pode escolher a aparência. Ele vem com uma roupa, ele vem com um corpo diferente. Ele pode mudar os seus
complementos à sua própria imagem, ele pode mudar. Espírito maldoso pode surgir como entidade venerável. Isso está dentro da lei. Isto é contingência embaraçosa, mas verdadeira. Por isso João Evangelista nos adverte no Evangelho: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se ele realmente procede de Deus. 1 João 4, versículo 1. Todo intercâmbio é risco, mas nem por isso é proibido. Quando Jesus se apresentou transfigurado no alto monte, as figuras de Moisés e Elias apareceram para conversar com ele. Mateus 17, versículos 2 e 3. É tão forte a gana de negar espíritos que alguns extrapolam e se perdem nas vielas da sua própria ignorância. Tornam-se inválidos quaisquer tentativas de esconder revelações. Existem duas realidades convivendo dentro de nós. Deste lado estão o cérebro, a mente e o corpo, todos perecíveis. Do outro lado está o espírito imortal nascido de Deus. Vejam que nós aproveitamos narrativas de dois cientistas. Literatura profana distante da cobiça de arrecadadores sectários. Muita gente se omite alegando que de lá ninguém voltou. Como não voltou? Está provado que voltaram inúmeros. Os depoimentos ensinam que o retorno é viável. Ambos contaram detalhes de experiência fascinante. E nós usamos a história como prova de vida espiritual independente. Pela ausência de proselitismo, os episódios são valorizados. Vejam que abordamos dois casos de pessoas insuspeitas. Não existe ganância ou lucro embutido nesta história. Tratam-se de depoimentos desvinculados de interesses subalternos. Os depoentes seriam até prejudicados se revelassem ganância. O Dr. Eben Alexander disse: pessoalmente eu fico recompensado pela comprovação da existência de vida após a morte. Como cientista, eu não vejo outras explicações possíveis. Carl Sagan, demonstrando isenção, tece comentários, considerações ditadas pela honestidade e cautela. Ele se revela tão desapegado diante do sucesso que alinha possíveis causas do fenômeno mostrando integridade. Sabemos que efeitos semelhantes podem eventualmente ser provocados por meio de medicamentos psicodélicos, diz ele, e completa o seu raciocínio explicando: alguns anestésicos, como as cetaminas, originam reações semelhantes. E neste ponto, caríssimo, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos para a divulgação dos evangelhos. Na próxima sexta-feira, 15h30, estaremos na TV Vila Velha com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje.
prova trazida dos céus. As circunstâncias do desencarne de William não favorecem aceitá-las como alucinações. Médicos atestaram a sua morte. O cérebro e a mente desativaram temporariamente. A narrativa foi obra do espírito livre, leve e solto. E nenhum detalhe foi esquecido. Tanto quanto posso entender, afirma Sagan, todos os seres humanos já terão tido experiência como viajantes que voltaram do reino da morte. Todos nós voltamos do reino da morte, quando voltamos à vida. Tudo isso já aconteceu naqueles 9 meses que duraram a formação de um novo ser no útero das nossas mães. Nascimento de criança é fenômeno que repete retornos. Criança chegando, doente terminal partindo. Não existe mistério, amigos. Tudo está dentro das leis naturais. O doente terminal está treinando o seu retorno ao ninho. No século passado, o médico psiquiatra Stanisław Grof receitava LSD e algumas drogas da psicoterapia. O LSD produz efeitos profundos e recordações perinatais. O Dr. Grof salientava 4 fases destacadas. Fase 1 mostrava contentamento do feto liberto de ansiedade. Embora de maneira imperfeita, os bebês recordam. Recebiam comida, oxigênio, água, ar e o que mais precisavam. Até a eliminação de detritos foi prevista num esquema perfeito, num esquema divino. Aquele universo gostoso da primeira fase, todavia, desaparece com o advento da fase seguinte. Começam as contrações uterinas. O mundo tranquilo se transforma em câmara de torturas, amigo. Nós sofremos mesmo antes de ter nascido. As contrações se estendem durante horas. As paredes do útero, com o crescimento do feto, irão reduzindo espaço e aumentando o desconforto. E as dores do parto, amigos, alguém parou para refletir sobre elas? No livro Gênesis nós encontramos palavras do Criador. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, disse Jeová, dirigindo-se à mulher. Em meio de dores darás à luz os teus filhos. Gênesis 3, versículo 16. Nós que acreditamos na evolução entendemos literalmente o vaticínio. A sabedoria trazida pelos adâmicos evoluiu, aumentando crânios dos terráqueos. Como consequência, cabeças maiores tornaram partos ainda mais dolorosos. Jeová considerava este pormenor quando disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Gênesis 3, versículo 16. Por incrível que pareça, parte substancial do sofrimento da mulher é fruto do aumento da inteligência humana. Porque a inteligência humana cresce e com ela crescem também os cérebros.
Em seguida voltaremos ao feto. Acabamos de dar volta de 360 graus no assunto. Pedimos atenção dobrada para a diferença entre a primeira e a segunda fase da gestação. Será impossível não ser influenciado pela benévola primeira fase. Será impossível esquecer a segunda fase estressante. Aos 40 anos, muitos ainda sofrerão os seus efeitos. É prova evidente que habitamos mundo de expiação e provas. Deus permite refresco, mas não nos livra da íngreme subida. A tempestade chega sempre depois da bonança. Como o contrário também é verdadeiro. Não há mal que sempre dure, nem benesse que nunca se acabe. Todos alternam períodos de vacas gordas e vacas magras. Dentro da exposição do Dr. Stanislav Grof, a fase terceira é o fim do processo do renascimento corporal e espiritual. A cabeça do feto rompe o derradeiro obstáculo. Mesmo de olhos fechados, a criança pressente o brilho de luz na dianteira escura. E na pressa da expectativa confunde mortais com figuras divinas. Pode ser a parteira, pode ser o obstetra ou pode ser o próprio pai. Para o doente terminal na UTI, a experiência de quase morte é parecida. A criança chegou das colônias espirituais. O doente terminal retorna ao ninho. Ambos estão envolvidos em processo místico. Ambos estão mudando de casa. O espírito da criança ainda se encontra confuso. Desencarnar ou encarnar podem ser elementos perturbadores. É natural que apareçam figuras etéreas, pois nós temos vivido mais tempo nos mundos etéreos. Experiência fora da matéria tem sido bem mais numerosas. Pedro nos revelou que após a crucificação, Jesus desceu em espírito para pregar àqueles desobedientes, ainda dos tempos de Noé. Eles estavam vivos e conscientes. Eram almas desobedientes ainda dos tempos do dilúvio, conforme Pedro nos afirmou naquela morada de espíritos perversos. Pedro citou essa circunstância. E nós constatamos naquele lugar de pranto e ranger de dentes. Jesus portava a doçura inefável da sua paz e do seu amor. Onde estejam almas bem-aventurados, essas almas se encontram no paraíso. Pois paraíso não é algo palpável. Paraíso é estado de espírito. Neste ponto nós encontramos respostas verdadeiras. O paraíso prometido ao bom ladrão é aquele gozo intenso que independe de latitude ou longitude. A bem-aventurança não é questão de céu, terra ou limbo. A bem-aventurança é infinita sensação de plenitude. Este é o prêmio que Jesus concedeu ao bom ladrão naquela sexta-feira. Naquele mesmo dia e naquela mesma hora. Nosso rabi não falava de paraíso lugar. Nosso rabi falava de paraíso estado de espírito. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe
e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, nós estamos pedindo a Deus e ao nosso Cristo que derrame suas bênçãos sobre todos e as suas famílias também. Bênçãos de paz, de harmonia, de conforto espiritual, saúde, prosperidade, alegria de viver. Mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Porque o amor é a fonte maravilhosa que nos renova as nossas vidas. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.